título do nosso devocional é As 5 Dores. Estranho, né? Esquisito, né? Falar de 5 dores no final do ano. Mas, na realidade, eu queria ter compartilhado isso com vocês logo depois dessa última cirurgia que eu fiz. Inclusive, eu rascunhei esse devocional. Só que, não sei porquê, deixa aqui guardado e tudo, mas quando o pastor Mauro disse, eu não vou estar na última quarta-feira, aí disse, eu acho que talvez seja uma oportunidade boa, final do ano, de eu compartilhar com a igreja esse sentimento que está no meu coração. Então, é uma mistura de devocional com compartilhamento, tá? Espero que vocês entendam. Após a última cirurgia, eu ouvi uma frase da médica que estava me acompanhando, que me impactou bastante. Ela disse assim, já chega de doença, né? Você teve 4 das 5 maiores dores abdominais. Você teve diverticulite aguda perfurada, fez uma cirurgia, cálculo renal, vários, um deles com cirurgia, pedra na vesícula, teve que fazer cirurgia, e uma pancreatite aguda que quase teve que ser cirúrgico, mas não precisou. Só falta um. Qual é? É a gravidez, é a dor do parto. Eu disse, ai, que alívio, essa eu não vou ter. E aquilo ali foi muito interessante, que me fez meditar um pouquinho. Qual seria as 5 grandes dores que eu acho que seriam as maiores dores da minha vida? E eu resolvi colocar no papel. Primeiro, a dor do inferno. É uma dor terrível. Dessas 5 dores que eu vou listar para vocês, que foi interessante, das dores físicas, das 5, 4 eu já tive e a 5ª eu não vou ter. Das 5 dores que eu resolvi colocar no papel, 4 eu sei que eu não vou ter e não tenho, e a 5ª, infelizmente, eu ainda tenho. A primeira dor, que eu chamei a dor do inferno, é aquela dor de você não saber para onde vai em momentos difíceis, em momentos de dor. Eu nunca vi, mas eu já li relatos de pessoas no leito da morte, ali bem próximo de morrer, que estavam totalmente desesperadas porque não sabiam para onde iam. Eu li certa vez um relato, inclusive, muito impactante de uma pessoa muito religiosa, que no leito da morte ela estava desesperada e pegou na mão de um ex-padre, que na época era crente, e disse que o maior desespero dela porque não sabia para onde é que estava indo naquele momento. E eu fiquei pensando, essa dor eu não tenho. Lá em Oséias, capítulo 13, versos 14, não precisa ir lá se vocês não quiserem, diz assim, Oséias 13, 14, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? É interessante que Paulo depois aplica esse texto lá em 1 Coríntios 15, 55, falando exatamente sobre a ressurreição e nos mostrando a grande alegria que o crente tem de estar livre desta dor intensa. Mas pastor, por que o senhor está falando desta dor? Porque foi muito interessante, na primeira cirurgia, eu tinha saído aqui da igreja e uma dor intensa, não conseguia tocar o pé no chão, e quando o cirurgião chegou na minha frente, disse assim, olha, a sua situação é grave, você está correndo risco de vida, a gente vai ter que fazer uma cirurgia de você, uma cirurgia de emergência, agora à noite, então a situação é muito delicada. Tudo bem. Quando eu saio no rumo da sala de cirurgia, para o segundo médico, disse, o senhor sabe o que vai acontecer com o senhor? Eu disse, não, vou fazer uma cirurgia, né? Não, mas é muito grave, quero que o senhor assine esse documento, porque o senhor está correndo risco de vida. Eu disse, tudo bem, assinei o documento. Quando eu chego na mesa de cirurgia, aí o médico disse, você sabe o que vai acontecer com o senhor? Eu disse, eu vou morrer. Ele disse, não, a gente acha que o senhor não vai morrer, mas o senhor está correndo risco de vida. Eu disse, tudo bem, não tem problema. E foi muito interessante como Deus me confortou naquele momento. Uma mulher, 3 filhas, não é quase certeza que ia morrer, pelo menos era a certeza que eu tinha no meu coração. E Deus me deu uma paz muito, muito grande. Eu disse para Deus, numa oração, naquele momento, deitado ali na mesa de cirurgia, ainda não estava sedado, como era a cirurgia de emergência, a gente tinha que aguardar, ainda chegar ainda a equipe. Eu disse para Deus, Senhor,
se nos teus planos para minha família eu não estarei mais presente, eu não tenho dúvida que será o melhor para elas a minha morte. E descansei, fiquei muito tranquilo. É impressionante como Deus me deu uma paz imensa no momento que eu achava que ia morrer. Uma paz que não dá para explicar. E na hora que o médico chegou e aplicou a injeção, disse assim: ó, o senhor vai apagar agora. A gente vai aplicar uma injeção muito forte no senhor e o senhor vai apagar. Minha última frase foi: Senhor, já já nós nos encontramos. E me deu uma alegria, uma paz tão grande de saber que ali, daqui a pouco eu ia me encontrar com Deus. A minha maior frustração foi acordar depois, não sei lá de quanto tempo, no UTI, tive que passar 20 dias na UTI. Eu disse: que droga, aqui não é o céu. Ali foi uma frustração muito grande. Mas ficou para mim algo muito interessante. É que a dor do inferno, essa eu não senti. A dor do inferno, essa eu não sinto mais. Ela não me incomoda, graças ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim. A segunda dor é a dor da falta do amor de Deus. Aí você diz: mas isso não é normal para o crente? Deveria ser. Mas infelizmente, muitos crentes ainda têm alguma dúvida do amor de Deus. Pelo menos se não diz, vive. Eu nunca me esqueço, certa vez conversando com algumas pessoas, e compartilhei com elas que no meio da pandemia eu tive uma crise de cálculo renal violenta, que tive que fazer uma cirurgia, e foi um dia muito marcante para mim, porque naquele dia a dor era intensa, tremenda, um medo grande, porque fui colocado de lado dos pacientes que estavam com Covid. O médico disse assim: olha, você não pode sair daqui, porque aqui todo mundo está com Covid. Está certo. E para piorar, eu tinha chegado com muitas dores e fui obrigado a fazer a cirurgia porque estava comprometendo um dos rins. A pedra estava num lugar que comprometia os rins, então a cirurgia tinha que ser de emergência. Eu estava só de bermuda, de uma camisa, e me colocaram num lugar que parecia mais uma geladeira, frio, só intenso, um frio tremendo. Não chamei minha família, porque eu não queria ninguém perto de mim, porque o risco era muito alto. Fiquei sozinho naquela cama, naquele hospital, do lado de pessoas com Covid, um frio congelante, um frio terrível. A enfermeira chegava para mim: o senhor precisa de alguma coisa? Só um lençol, mais nada. Ela disse: não temos lençol. E o frio me tremia, ficava às vezes encolhido, e pior que o braço não podia, porque cheio aqueles aparelhos, aquele bicho, e eu não podia mexer os braços da dor. E foi um momento muito difícil e de muita dor. Mas eu compartilhei com algumas pessoas. Eu senti uma paz tão grande, em meio daquela dor, daquele frio, do medo, mas uma paz, uma tranquilidade, um negócio que eu não consigo explicar para vocês. Foi tão intenso, que eu confesso a vocês, se eu precisasse passar por tudo de novo para sentir aquela paz, eu acho que eu topo. Isso é uma demonstração do amor que Deus tem por nós. Um amor que vai além daquilo que a gente possa entender, vai além daquilo que a gente possa até expressar com palavras. Mas nós precisamos resgatar, não o amor de Deus, porque o amor Ele tem, mas a certeza que Ele nos ama em nossos corações, para não temermos a vida. Esse temor que tem, muitas vezes, é falta de um entendimento correto do amor de Deus. Quando a gente sente esse amor protetor, como eu queria estar a cada segundo, mas você não precisa a cada segundo sentir o que eu senti lá naquele hospital. Eu precisava naquele momento. E Deus vai te dar no momento que for necessário essa sensação gostosa de estar pertinho ali, de colocar no colo, te abraçar, você morrendo de frio e parece que Ele está te aquecendo ali. Deus nos ama. Se precisarmos desse amor, não se preocupe, Ele está à nossa disposição.
Mas a gente precisa confiar realmente nesse amor. Esse amor, essa dor da falta desse amor, eu não tenho. Pelo contrário, eu sinto esse amor a cada dia. A terceira dor é a falta do amor de uma igreja. Para vocês poderem entender um pouquinho melhor, durante essa crise de pancreatite que eu tive, quando eu estava internado, depois de vários dias sentindo dores intensas, o corpo totalmente debilitado, porque eu já não me alimentava, há várias semanas que eu não me alimentava, então eu me sentia totalmente fraco, eu não conseguia ficar em pé. Preguei para a mocidade no sábado à noite, por volta de 7 horas da noite, 9 horas da noite eu estava no hospital, já sendo internado, e cheguei no hospital desmaiado. Para vocês terem uma ideia, como a dor era intensa, era muito forte. Aí eu disse uma frase para minha esposa: meu amor, aqui eu desisto, entrego os pontos, não vou lutar mais pela minha vida. Eu tinha desistido ali. Eu disse, não aguento mais, daqui para frente não dá mais para mim. E a frase da Marli foi de uma sabedoria impressionante: meu amor, não precisa lutar, você tem uma igreja lutando por você. Foi impressionante, ali foi como um bálsamo no meu coração, algo gostoso. Eu descansei de uma forma que eu não consigo explicar para vocês. Na hora eu estava, inclusive, até chorando, mas Deus enxugou do meu rosto as lágrimas. E confesso a vocês, é muito gostoso sentir o amor dessa igreja por mim. Infelizmente, tem muito crente tratando mal a igreja de Cristo. Tem muito crente que não entende o tamanho do amor de uma igreja por você. Quando essa igreja cuida, te carrega nos braços através das orações. Eu sei que eu estou aqui hoje, eu não tenho dúvida que é fruto da oração de cada um de vocês. Eu sou muito grato a Deus por esse amor. O Salmo 133 é um salmo que eu particularmente gosto bastante, eu acho que vocês devem conhecer de cor. Ele diz assim, um salmo bem curtinho: ó, como é bom e agradável viverem unidos irmãos, é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É indizível quando a gente sente esse amor dos irmãos, esse carinho, essa proteção, esse cuidado de vocês. Essa dor eu não sinto e espero nunca sentir. A quarta dor é a dor da falta de uma família. Essa dor eu não sinto. Eu tenho uma família muito amada, uma esposa fantástica. Eu costumo dizer que nós temos 27 anos de casado e a gente ainda está em lua de mel. Deus tem nos dado momentos indizíveis. 3 filhas maravilhosas, tementes a Deus. Nunca precisei chegar para elas para dizer, vamos para o culto, levanta. Não. São as primeiras a ficarem prontas, arrumadinhas, e querem servir a Deus e querem estar na casa do Senhor. É triste quando eu escuto, hoje, eu me escutei, tive que escutar semana passada, de um senhor que disse que quando fala em ter um filho para a esposa dele, ela diz logo, vamos no pet shop. Ela prefere um cachorro. Prefere um cachorro do que um filho. Infelizmente, tem muitas famílias, muitos casais que preferem um pet do que um filho. E o pior é quando ele ainda trata o filho como um cachorro, não batendo, porque hoje em dia até tocar no cachorro é crime, eu acho que deve ser crime mesmo. Mas trata o filho como um animal, dá comida ali, dá o que ele quer, acabou-se e deixa para lá. Família é algo diferente e deve ser tratado de uma maneira diferente. Eu não posso nunca pensar em família como algo natural. Família não é lazer, é trabalho.
Família é esforço, é dedicação, é igreja. Eu não consigo pensar em família se não for dessa forma. Interessante que as minhas filhas, quando as coleguinhas delas queriam ir lá para casa, eu dizia assim, ótimo, mas lá em casa só pode ir dia de domingo. Dia de domingo? Se ela quiser ir, fica ali na rua A, no 53, no bairro de Lourdes. Ali é minha casa. Quem quiser ir frequentar minha casa, está lá. Você primeiro frequenta a minha igreja para depois você ir para a minha casa. Então, nós precisamos entender que o lugar da família é na igreja. O lugar da família é estar sempre buscando a comunhão da igreja. Nós precisamos encarar a família de uma forma diferente. Sempre costumo dizer que os nossos filhos são como um espelho, refletindo em nós as nossas falhas. Mas quando eu quero ver as minhas falhas, eu olho para as minhas filhas. Não preciso nem olhar para o espelho, eu olho para as minhas filhas e eu vejo as minhas falhas nelas. Precisamos encarar esse espelho de frente, para que a gente possa desfrutar do verdadeiro amor de uma família. E a quinta dor, essa, infelizmente, essa eu ainda sinto, e sinto muito. É a dor do pecado. Aí você vai dizer, mas pastor, o senhor não é crente? Eu sou. E Cristo morreu pelos seus pecados? Morreu. Infelizmente, esse pecado dói, e dói muito, mesmo tendo sido pago por Cristo numa cruz. E por que é que dói? Dói porque eu sei que o meu pecado magoa o meu Senhor. Eu sei que o meu pecado levou Cristo para uma cruz. Eu sei que ele dói porque pode ser que o meu pecado esteja magoando pessoas que eu amo, que estão ao meu redor. Por isso é que o pecado dói. Por isso é que eu choro por causa do meu pecado. Infelizmente. Foi pago, mas ainda dói. E eu fico triste. E muitos crentes tratam o pecado ainda de forma banal, como se fosse algo de só menos. Pequei. Fazer o quê, né? A carne é fraca. Não entendeu nada do que significa Cristo morreu pelos seus pecados. Eu acho que essa frase, Cristo morreu numa cruz pelo seu pecado, infelizmente, parece que não tem a força que deveria ter na vida de muitos crentes. Porque se tivesse, chorariam e sentiriam a dor do pecado. Dói, machuca muito saber que eu pequei, que eu errei, feio. Precisamos entender a gravidade do pecado. Precisou o Filho de Deus morrer numa cruz por causa do meu pecado. Se fosse só eu aqui nessa terra, Cristo teria morrido pelo meu pecado. Você consegue entender isso? Você não chora por isso? Aí eu vejo pessoas que choram por causa de um filme, por causa de, sei lá, um programa, por causa de coisas banais, que esquece que Cristo morreu pelo seu pecado. Irmãos, 5 dores, mas essa, infelizmente, é a que mais me machuca. Mas uma coisa me conforta, e eu quero encerrar com um texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A dor já não existirá. Que verdade fantástica, gloriosa. Enquanto esse dia não chega, eu gostaria que nós orássemos para que cada um de nós vivêssemos o ano de 2021 como um verdadeiro cidadão dos céus, aqui na terra, mas como cidadão dos céus. Amém? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso,
Obrigado por essa breve reflexão, como testemunho. Eu te sou grato. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Obrigado por cada instante da minha vida que o Senhor operou de uma forma tão fantástica. Sei que não sou digno de nada que Tu fizeste por mim, mas Te agradeço do mais íntimo do meu coração pela Tua ação poderosa na minha vida, na vida desta igreja, onde o Senhor me deu a honra, o privilégio de Te servir como pastor. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos com a testa poderosa, que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.